A situação que envolve o país afetou diretamente a economia em alguns dos seus indicadores. Essas dúvidas que dizem respeito à permanência ou não do presidente Michel Temer, a sua condição de conduzir as reformas ou não, a legitimidade ou não, tudo isso afetou diretamente indicadores econômicos, a ponto da Bolsa fechar as portas hoje, interromper os trabalhos durante a manhã. Nós vamos tirar algumas dúvidas sobre os impactos que isso vai ter na nossa economia. Nós estamos recebendo aqui o especialista em finanças, doutor Antônio Cláudio, que vai conversar conosco a respeito dos efeitos dessa situação política no Brasil. Doutor Antônio Cláudio, muito boa tarde. Boa tarde, Joel. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Primeiro, a gente costuma imaginar que o que acontece nas urnas não tem efeito direto no cotidiano. Isso não é verdade, doutor Antônio Cláudio? Não, economicamente, tudo aquilo que acontece politicamente, isso acaba refletindo de maneira muito significativa no dia a dia da população e, às vezes, ela nem se dá conta do quanto isso é importante. O que aconteceu ontem é uma tsunami econômica. E a população, às vezes, no Piauí, longe da capital federal, imagina que a sua realidade também não será diretamente atingida. Isso também é verdade ou não? Em forma alguma. Tudo o que acontece economicamente, isso atinge a gente. Por quê? O Piauí depende muito de recurso público ainda, ok? Então, todas as vezes que há um problema econômico, há uma retração desse recurso público. E isso faz com que o recurso não venha para cá e não conseguimos movimentar a economia piauiense. E isso acaba atrapalhando demais todo o processo de melhoria dos investimentos dos empresários locais e do consumo local. Tá, nós temos alguns números que foram apresentados logo depois que o problema se instalou, Sim. depois do noticiário de que Michel Temer estaria sido citado durante uma delação premiada. O dólar começou a variar, chegou a uma queda, um aumento de 8%, já chegou aí à casa dos 3,40 já mais recentemente, a variação inicial foi essa daí que nós estamos registrando, e queda de ações, Petrobras, Vale, Itaú, por exemplo, 11% no caso da Petrobras, 7% no caso da Vale e 7,42% aqui no caso do Itaú. Essa variação acontece por quê? Primeiro, o que é que significa queda de ações? Queda de ações é o seguinte, todo recurso que foi aplicado no Brasil, especialmente por grandes fundos internacionais, pela perspectiva de nós termos uma grave crise política e refletir na economia, porque as propostas de reformas não serão aprovadas, eles tiram esse dinheiro da economia e levam esse dinheiro para ser investido em outro lugar. Eles estão com medo. Exatamente. Né? Com medo de deixar o dinheiro num local onde eles não conhecem bem o terreno. Exatamente, exatamente. E quando eles tiram esse dinheiro, cai o preço das nossas ações. Cai no preço das nossas ações, isso desvaloriza as nossas empresas. E isso reflete no mercado do crédito, reflete no mercado dos juros, que o dinheiro vai ficar cada vez mais difícil. Isso vai provocar uma grande subida de juros e uma dificuldade para o consumo. Porque hoje 95% do consumo da sociedade brasileira é via crédito. Se eu tenho pouco dinheiro, eu tenho que financiar. Se eu financio, o juro aumenta. Isso compromete cada vez mais a renda das pessoas e reduz o volume da economia. Se o presidente eventualmente renunciasse hoje, essa situação mudaria? Depende, Joel. Depende do nome que for para a presidência. Esse nome tem que inspirar confiança. E esse nome tem que ser suficiente, ter uma grandeza suficiente para estimular os deputados e senadores a votarem a continuidade da votação das reformas. Precisamos de reforma trabalhista? Precisamos. Reforma previdenciária? Precisamos. Precisamos melhorar o conjunto de leis que estimulam a economia? Precisamos. Tem um monte de coisa que precisa ser feita. Então, se esse nome não der essa sustentação, nós não conseguimos melhorar a economia. A economia estava começando a reagir, teríamos agora uma reunião do Banco Central para passar a taxa Selic para 10%, isso começa a sinalizar uma queda circunstancial dos juros, inflação sob controle, e agora, com essa situação, ficamos aí à mercê do que vai acontecer amanhã. Isso é muito ruim para a economia. Não dá para prever? Não. O emprego do trabalhador piauiense pode ficar comprometido nesse cenário? Pode. Por quê? Porque se a economia continuar dessa maneira, né, nós não vamos ter a queda dos juros, o dinheiro que viria para a economia piauiense, os bancos vão colocar cada vez mais em títulos públicos, isso vai deixar de rolar o dinheiro que está com os empresários piauienses, e isso faz com que o investimento aqui reduza, ou já está quase zero, e isso vai provocar mais desemprego. Eu oriento muito empresário que tem problemas com endividamento e te digo uma coisa, sinceramente, muita gente reclama dos trabalhadores, olha, o pessoal vai perder o emprego, mas a situação empresarial nesse estado é crítica. Tem empresário que o faturamento caiu 70%. Agora, imagina se faltar mais dinheiro ainda. Para quanto que vai o faturamento desse empresário? Então, as empresas já estão sentindo de maneira mais forte e serão as primeiras a sentir essa turbulência política, esse efeito, por exemplo, do dólar, da Bolsa de Valores, as empresas é que sentem primeiro. Sim, porque economia é uma ciência muito interessante. Você tem o presente e esse presente te projeta um futuro. Então, você trabalha no dia a dia e já montando a sua estratégia para o futuro. Quando você tem um futuro incerto, você não tem como montar essa estratégia.
você vai administrando no dia a dia. Então, você reduz investimento, reduz contratação, reduz consumo, e isso a atividade econômica começa a despencar. Então, para você reverter essa situação, você precisa de ter uma expectativa muito positiva para que as pessoas voltem a acreditar. Nós estávamos começando nessa expectativa a subir. Um fato desse derruba tudo isso, aí voltamos a estaca zero novamente para criar uma expectativa positiva. E é possível fazer com que criar essa expectativa positiva assim, a partir da própria iniciativa do empresário? Tipo, o ideal seria retrair para esperar o melhor momento. Ou não? Vamos todos juntos trabalhando e consumindo e mantendo a vida normal para que essa roda não deixe de girar. O que seria mais recomendável no momento? Olha, é muito difícil o empresário hoje fazer isso sozinho. Por quê? Porque ele tem uma carga tributária pesadíssima, porque ele tem uma legislação previdenciária que é complicada para ele, porque ele tem uma legislação trabalhista que atrapalha essa dinâmica isolada dele. Ele precisa do recurso estar girando na economia e aí as medidas de governo provocam mais giro ou menos giro de recursos. Pra vocês terem ideia, hoje o banco não empresta dinheiro, o banco hoje só cobra. Então, como é que o empresário vai aumentar a sua atividade se ele não consegue fazer capital de giro no banco, se ele não consegue pegar um investimento no banco? Não tem mais programas para empréstimo de dinheiro com tanta facilidade como tinha. Exatamente, Gelson. Então, isso trava a economia. Se trava a economia, eu compro menos, você compra menos, o colega compra menos e a economia vai parando. E como as empresas não conseguem melhorar o seu faturamento, elas só têm uma maneira de reduzir custo. E reduzir custo significa o que nesse país? Cortando. Corta, especialmente os empregos. Isso gera um círculo vicioso terrível, que só vem trazer malefícios para o país. Essa bomba que estourou ontem veio num momento extremamente prejudicial. Muitos clientes me ligam e falam assim, doutor, como é que está a economia? Posso acreditar? Posso investir? Eu falei, pode. A economia está começando a crescer. Eu brinco muito que eu falo o seguinte, quando a economia cai, ela cai de elevador. Vem de uma vez só, buf. Quando ela sobe de escada. Que ela vai subindo devagarzinho. Então, nós estávamos já no terceiro degrau da escada. Dessa vez, nós voltamos por -1. Entendeu? Então, nós precisamos agora que defina um nome que gere respeito, que gere vontade dos congressistas em acreditar nessa pessoa para melhorar e aí sim, voltarem as medidas, voltarmos à situação econômica e voltarmos a uma situação melhor. Doutor Antônio Cláudio, muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí e nos ajudado a entender um pouco mais essa situação econômica. Só lhe agradeço, é um prazer.